Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson e esse é o canal da Selfie Academy. Sejam todos muito bem-vindos. A partir do dia 15 de dezembro, entraremos na lua nova de Capricórnio, ou seja, o mês de Capricórnio, de acordo com o calendário hebraico. É um mês que representa poder, foco, determinação e cumprir os meus objetivos, aquilo que eu planejei, e eu vou chegar lá, custe o que custar. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, peço a gentileza de você se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e ajudar o canal a crescer. A palavra que melhor define um capricorniano ou uma capricorniana é determinação. Eu vou cumprir e vou entregar aquilo que eu prometi a mim mesmo ou aos outros, né? O seu foco, a habilidade de planejar, a habilidade de fazer leituras de ambientes é muito intenso dentro de um capricorniano. Agora, são pessoas que se guiam por normas, por regras, ou seja, diferentemente de um ariano, de um leonino ou de um sagitariano, que se atiram primeiro e depois vão olhar para trás e ver o que aconteceu e como eu tenho que consertar, o capricorniano não. Primeiro ele vai entender, vai estudar, vai querer saber se o caminho que ele ou o que foi sugerido a ele compensa e como eu tenho que trilhar. E a partir deste momento, depois dessa análise feita, aí sim o capricorniano se atira. Primeiro eu entendo, depois eu dou o próximo passo. Em algumas oportunidades, a impressão que nós temos dos capricornianos é que eles são mais lentos, ou seja, demoram mais para atingir os seus objetivos. Mas essa lentidão, ela é proposital, ou seja, como eu acabei de explicar, primeiro eu vou entender o cenário, eu vou querer sentir que se o chão que eu estou pisando, ele é firme, né? E se faz sentido para mim, para depois eu não ter que voltar e ir consertando tudo novamente. O porquê disso, né? De não se atirar rapidamente para começar a fazer as coisas, é o erro. E o erro para um capricorniano, uma capricorniana é o símbolo de uma fatalidade, se podemos dizer assim. Eles odeiam errar, né? É porque se eu já pensei, né, demorei para sair, todo mundo já saiu um pouco mais à minha frente. Se eu já demorei para sair, é porque eu estou analisando. Agora, se eu já tenho esse conjunto, né, essa observação já feita, esse cenário já desenhado na minha mente, por que que eu vou errar? Né? Deixe que os outros errem, eu não. Né? Então, não o capricorniano não admite o erro. Então, por isso, essa questão de sair um pouco depois dos outros. Agora, quando aprendem, né, e começam a executar e já sabem o que tem que fazer, aí sim, rapidamente, eles fazem as suas tarefas. Para quem convive com um capricorniano ou uma capricorniana no seu dia a dia, sabe que um outro adjetivo que a gente pode, né, dizer a respeito dessa essência capricorniana é o controle. Né? O controle baseado na questão de não cometer erros, ou seja, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo, né, para que não haja o erro. Como eu disse, o erro é algo que o capricorniano não admite muito bem, ele não deglute essa questão de errar. O signo de Capricórnio, ele está posicionado na casa 10. E a casa 10, ela é o norte dentro da mandala astrológica. Ou seja, aquilo que eu vim cumprir aqui, os meus objetivos, como eu vou fazer para atingir? Então esse é o norte, você vai construindo, planejando, analisando. A tua meta, os teus objetivos é como se estivesse no topo de uma montanha. Essa é a analogia que a gente pode fazer com o símbolo capricorniano, ou seja, eu vou escalando essa montanha passo a passo, estrategicamente,
de forma planejada, analisando tudo que está acontecendo, para que eu não tenha que descer, né, degraus novamente para depois subir e voltar todo esse percurso. Então, a casa 10, ela é o norte para a nossa vida. Ou seja, aquilo que você escolheu como objetivo, que você tem como meta, né? Então, para você cumprir, você vai ter que dar um passo atrás do outro. Aliás, e a montanha tem essa simbologia. O regente de Capricórnio é Saturno. E muitos, né, atribuem a Saturno a questão, o grande maléfico do zodíaco. Não, Saturno não é o grande maléfico do zodíaco. Ele é mais duro, sim, rígido, com certeza, mas ele tem a figura do professor, do mestre, né, que quer que os seus alunos, né, quer que o seu aprendiz absorva o conhecimento, né, que ele entenda que para ele dar um próximo passo e para ele atingir os seus objetivos, primeiro ele tem que aprender, ter toda uma base bem fundamentada. E como todo bom professor, depois de um tempo ele vai aplicar uma prova, né? Agora, se eu absorvi esse conhecimento, se eu entendi, prestei atenção na aula e vou interiorizando isso e absorvendo todo esse conhecimento, quando chegar a hora da prova, eu vou saber responder as perguntas e vou passar de ano, né? E agora, se eu não deixei para lá, se eu não banquei o desleixado, não quis, eu acho que esse conhecimento não tem nada a ver comigo, ou seja, não prestei atenção na aula, resumindo, vai tirar um 0 na prova. E o que vai acontecer? Vai ter que voltar tudo novamente do início. Isso isso são as influências de Saturno, né, na nossa vida. Ou seja, o que Saturno pede é faça, mas faça bem feito. Entenda primeiro, né, construa de forma bem fundamentada, faça os alicerces, né, do seu naquilo que você quer construir, né, por exemplo, uma casa, então faça bem os alicerces disso daí, né, para depois ir começando a dar os passos, que isso vai ficar mais fácil para começar a atingir os seus objetivos. Pode demorar um pouco mais, né? Começar enquanto muitos saem correndo, e você pode até olhar e falar, mas o fulano já está construindo isso e aquilo, né? Então eu tenho que sair correndo. Não, 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 não. Talvez essa correria vai custar um preço para essas pessoas lá na frente. Agora, quando você tem consciência, né, que você fez, estudou, organizou, com certeza a sua base vai estar bem mais fundamentada, bem mais firme, e você, a hora que você começar a andar, vai vir os frutos de uma forma muito mais consistente. Então, esse é o mês de Capricórnio, esse é a luz do mês de Capricórnio, né? Aonde que nós temos a oportunidade de olhar, por exemplo, para este ano e entender até este momento se eu estou construindo algo sólido, se eu construí algo sólido e se esses frutos já começaram a vir. Ou eu disparei, saí na frente de todo mundo e agora eu tenho que voltar, olhar para trás, começou a aparecer buracos no asfalto. Eu vou ter que ir lá e tapar todos esses buracos novamente, enquanto que aqueles que demoraram um pouquinho mais para sair, mas organizaram melhor, estão indo adiante. Então, esse é a luz desse mês, né? É o grande convite deste mês para que a gente faça uma análise, né? Olhe e comece a entender assim, olha, isso aqui eu posso continuar nesse caminho, tá ok? Esse não, esse caminho já não serve mais, né? Não contribui para o meu crescimento. Então, a grande oportunidade neste mês de Capricórnio é analisar como, né, eu estou até este momento, como eu cheguei até neste ponto. Cheguei bem ou eu estou tendo que voltar para consertar algumas coisas? E ter o poder da escolha daqui em diante. Ok, eu já aprendi com as lições, então eu já sei que se eu não planejar direito e não ter foco e não ter determinação, eu não vou alcançar os meus objetivos. Uma outra dica para este mês é me desapegar, né? Abrir mão do controle, né? Porque na verdade o controle não existe,
né? Nós não podemos controlar nada, o controle é uma ilusão. O que nós temos é o poder da escolha. Então, capricorniano, capricorniana, eu sei que essa palavra controle é muito forte para vocês, estão dentro do seu dia a dia, mas faça uma reflexão, né? Quando eu começo a entender mais o poder das escolhas, eu começo também a me libertar de muitas âncoras, né, que eu tenho e que em certos momentos, ou talvez já não façam mais sentido na sua vida. E isso serve para você, capricorniano e capricorniana, mas para todos nós. Por quê? Neste mês, todos estaremos dentro dessa influência. Eu sempre digo que cada um de nós trazemos um pouco das essências dos 12 signos, né? De Áries a Peixes, todos nós temos um pouco dessas influências. Óbvio que quando você nasce dentro de uma lua de Capricórnio, dentro do mês de Capricórnio, aliás, você vai ter as influências maiores, né, mais próximas, essas influências capricornianas mais próximas. Você vai sentir mais esses efeitos. Mas todos nós temos. Então, é um mês para que a gente possa analisar por esse ponto de vista. É, né, um convite para que você possa, né, analisar essa questão, controle ou escolha, né? Pense um pouco a respeito. Na árvore das vidas, que é o ponto central de estudo da astrologia da Kabbalah, Saturno está conectado à esfera, ou Sefirá, de Binah. E Binah significa entendimento, compreensão, a inteligência para compreender, né, entender a nossa sabedoria que reside dentro do nosso interior, né, a sabedoria do eu superior. Trazer essa compreensão, esse entendimento. Isso é um dos grandes trunfos dos capricornianos, né? Muitos líderes religiosos têm como símbolo este signo, Capricórnio, né? Por quê? Porque um capricorniano, como eu já citei, ele vai querer entender todo esse processo de como funciona, tanto no mundo profissional, pessoal e também no nível espiritual. São pessoas que, quando se conectam com essa inteligência de fato e entendem o processo da sabedoria divina, do eu que está dentro de mim, eles liberam uma grande quantidade de luz. Agora, em desequilíbrio, aí eu vou trazer a questão da materialidade, ou seja, o que vai me interessar é só a questão da matéria, né? Do poder, de querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, e não compartilhar, né? Por quê? Porque Saturno posicionado em Binah está no lado esquerdo da árvore da vida. E isso é uma conexão com o julgamento e também só com a questão do primeiro receber. Sempre querer antes de compartilhar, né? Agora, quando eu tenho essas energias bem equilibradas, quando eu uso essa inteligência, né, para entender que a partir do momento que eu compartilho, automaticamente eu recebo. Então essa é a outra visão que o capricorniano é convidado a ter e todos nós, como eu disse, esse mês aqui a gente tem essa influência, essa grande abertura para que a gente possa analisar como estamos agindo. Então desejo a todos um excelente mês de Capricórnio. Gostou do vídeo? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. E o próximo vídeo será sobre os códigos do mês de Capricórnio para a questão da meditação, de se conectar mais com esse grande mês. Até um próximo vídeo. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.